Olá, começamos agora o Em Sintonia com o Ministério Público, um podcast para a discussão de assuntos jurídicos sobre as áreas de atuação do Ministério Público em prol da sociedade. Eu sou Paulo Rubens, promotor de justiça, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Altos. Hoje, no nosso primeiro episódio, recebemos o promotor de justiça Sinobilino Pinheiro, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Valença, município na região sul do Piauí. Sinobilino Pinheiro já foi coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, o CACOP, Centro de Apoio às Promotorias Criminais, e à frente do CACOP também coordenou a Rede de Controle da Gestão Pública do Estado, um centro decisório com órgãos estaduais e federais que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública. Sinobilino Pinheiro foi gestor da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público também, e coordenou o grupo de apoio provisório aos promotores eleitorais. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre os aspectos polêmicos da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, que foi modificada em 2021 pela Lei 14.230. Satisfação em recebê-lo, doutor Sinobilino. Paulo, satisfação, meu amigo, principalmente porque é você, uma satisfação imensa, né? Eu até digo que você poderia fazer esse podcast aqui sozinho, sem nenhum problema, que você é um promotor extremamente qualificado também na área. Então é um prazer imenso também retornar a casa, ao Ministério Público, aqui na administração, especialmente aqui na sede centro. Então, me sinto em casa, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí pelas palavras, doutor Sinobilino. E, para começar logo, o tempo é curto, né? Muitos autores apontam que a principal modificação da lei foi essa questão do elemento subjetivo, exigir o dolo para caracterização da improbidade administrativa. Sobre esse tema, não mais se admite punição por ações ou omissões culposas dos gestores? Isso, exatamente. É interessante fazer aqui uma ressalva quando você falou que vamos tratar sobre as situações polêmicas da lei. Eu acho que a lei deve ter 24 artigos. Eu acho que nós poderemos encontrar uma polêmica em cada artigo desse. Então eu acho que nós vamos escolher das mais polêmicas, né? Mas, sem dúvida, a grande mudança que eu vejo que foi feita pela 14.230, sem dúvida, foi a questão do dolo, né? Sempre existiu, né, a necessidade tanto do artigo 9, que fala do enriquecimento ilícito, do 10, que trata sobre lesão ao erário, e do 11, que também trata de ofensas aos princípios da administração pública, sempre se exigiu o dolo. A novidade é que no 10 era possível a configuração do ato de improbidade administrativa também pelo elemento subjetivo culpa, né? E a 14.230 retirou. E além disso, a 14.230 trouxe um dolo, digamos, majorado, um dolo específico, não bastando mais a questão da voluntariedade somente do agente, que era o que era predominante no Superior Tribunal de Justiça em algumas situações, principalmente nas situações do artigo 10, né, que trata sobre lesão ao patrimônio. Muitas vezes, em algumas situações, o Superior Tribunal de Justiça encarava, via como uma presunção dolosa, não havendo necessidade de comprovação desse dolo direto, bastando para a configuração somente a voluntariedade da agente. Então, a Lei 14.230 trouxe essa novidade e disse, olha, não vai ser mais possível dessa forma. Agora é preciso somente, e tão somente, o dolo direto, o dolo específico. Essa disciplina da nova lei, ela contempla mais ou menos aquela frase que eu acho que o Fux que cunhou, que dizia assim, a lei de improbidade administrativa não é para punir o administrador público inábil, mas sim o desonesto. É mais ou menos isso que ela quis trazer? Exatamente. E sob esse aspecto, a lei foi feliz, né? De fato, havia muita confusão, principalmente com relação à configuração do tipo da improbidade administrativa do artigo 11. Havia muita confusão entre o que seria ilegalidade e o que seria improbidade, né? Se misturava muito. Então, infelizmente, havia várias ações por improbidade administrativa, quando na realidade houve, entre aspas, somente uma ilegalidade. A improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada pela má-fé, né, pela corrupção. Então, a lei, a 14.230, ela fez uma cisão muito clara com relação a isso.
deixando um recado para os seus operadores de direito nesse sentido, de que não mais se admite de qualquer forma, pelo menos se houver dúvida quanto à existência ou não da improbidade, não deve-se atuar, digamos assim. Deve-se atuar realmente em situações em que a questão da desonestidade está bem aparente. Entendi. Algumas expressões acabaram sendo cunhadas dentro desse sistema da improbidade administrativa pelos gestores, né? Falava-se em direito administrativo do meio, apagão das canetas, né? E eu percebo que na lei tem uma questão sobre a punição no caso de interpretação da lei, né? Se é possível demandar judicialmente por improbidade em caso de um ponto que seja polêmico, que tenha algum tipo de divergência interpretativa. Isso aí foi polêmico, mas ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, em uma das ADIs, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, salvo engano, foi a 7236, exatamente, ele suspendeu a eficácia desse artigo, né? Mas, de fato, não faria muito sentido retirar a configuração do ato de improbidade por uma divergência interpretativa da norma, né? Porque aí ficaria muito ao prazer do subjetivismo do operador de direito. Mas, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal acabou com isso e suspendeu a sua eficácia. No caso, seria aquela chamada de infração de hermenêutica, isso, né? Que exatamente. Chamava, né? Sobre a questão pré-processual, que é muito relacionada à nossa atuação do Ministério Sim. Público, né? O que a nova lei traz em relação ao inquérito civil? Traz alguma mudança importante para a atuação do promotor de justiça? Traz. Eu vejo sobre dois aspectos. Um primeiro aspecto, especialmente sobre o prazo, né? O inquérito civil público agora tem o seu prazo de 365 dias. Não é nem um ano, são 365 dias. É bom a gente fazer. Corrido, então. É corrido, então. São 365 dias, podendo ser homologado por mais 365 dias, e desde que haja homologação do Conselho Superior do Ministério Público, no caso do Ministério Público Estadual, ou de alguma das câmaras de coordenação e revisão, se tratar de Ministério Público Federal. No caso, é prorrogação única? Prorrogação única, exatamente. É a única prorrogação. Mas o que eu vejo de mais desafio na atuação prática do inquérito civil público na realidade, a comprovação, digamos assim, de diversas etapas para se configurar um ato de improbidade administrativa, né? Você veja que o artigo 11, por exemplo, nós temos os elementos objetivos, ou seja, a taxatividade tem que estar prevista ali entre um dos seus incisos. Tem um elemento subjetivo, dolo específico, e tem um outro dolo do específico, que é o interesse de agir visando um benefício próprio ou de terceiro. Então, a mudança da lei, ela trouxe uma grande dificuldade prática no inquérito civil público nesse aspecto, né? Porque à medida que o promotor, por mais diligente que ele seja, atue para comprovar a configuração desse ato de improbidade, facilmente é possível que, diante de uma contestação contrária, né, da defesa do réu, já em juízo, o juiz possa entender que não há comprovação do respectivo ato de improbidade e não ter a procedência. Então, assim, ficou realmente uma dificuldade maior, digamos assim, para a comprovação disso. Mas nada que no dia a dia a gente comece a atuar e comece a, digamos assim, estreitar a forma de atuação do Ministério Público, né? Então nós teríamos um prazo de 365 dias corridos, uma prorrogação, mais 365 dias. Isso, até. Isso. E no caso de encerrado esse prazo de prorrogação, o Ministério Público ainda não conseguiu concluir, portanto, o inquérito civil ou as provas que entendia necessárias. Ele vai ter que arquivar, ele pode entrar com elementos mínimos. Como é que seria? Perfeita pergunta. Isso é bem interessante no aspecto prático, porque, veja, existe um outro dispositivo também que diz o seguinte: encerrado o prazo, o Ministério Público ou ele arquiva ou ele ajuiza a ação de improbidade no prazo de 30 dias, né? Então, assim, eu poderia facilmente responder o seguinte: olha, o Ministério Público ele tem que cumprir isso, ou ajuiza ou arquiva de qualquer jeito. Mas eu vejo que alguns autores já fazem isso, e eu concordo,
que esse prazo de 30 dias ele é um prazo administrativo, não seria um prazo peremptório. O único prazo peremptório que existe na ação que existe na lei é o próprio prazo prescricional. Ele é decadencial e peremptório. Então não faz sentido qualquer um outro prazo menor do que a prescrição, porque é justamente dentro do prazo prescricional que a lei diz o quanto até onde eu posso entrar com a respectiva ação de probidade, e não digamos assim, um outro dispositivo que reduza isso de forma drástica para 30 dias, né? Então, eu já vi autores... Seria impróprio um prazo. Seria um prazo impróprio. Eu vi autores já dizendo que isso seria mais para uma questão administrativa do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, por exemplo, solicitou ao Judiciário quebra de sigilo, né? E esses fatos demoram muito, né? Essas decisões demoram, a carga do quebra de sigilo demora bastante, analisar essa carga demora bastante. Então, terminou o prazo. O que fazer? Ora, essa medida que você tomou perante o juiz, ela é indispensável, tanto que você o fez, né? E passou pelo prazo digamos assim, 2 prazos de 365 dias, não por sua razão, não por sua culpa, mas até por um sistema próprio do Poder Judiciário e da dificuldade da colheita dessas provas. Então eu entendo, se, por mais que tenha passado esse prazo que está aí na lei, o Ministério Público fundamentar, dizendo isso, que não deu razão para que isso se estendesse, e essa prova se faz indispensável, e comunicando isso ao Conselho Superior do Ministério Público, eu entendo que o Ministério Público ele pode continuar a sua investigação, né? E quando vier essas provas, que está dependendo só dessas provas, aí sim ele decidir pelo arquivamento ou pelo ajuizamento da ação de probidade. Porque criou assim fulmina a investigação apenas pelo decurso do prazo, né? Seria se aplicar a literalidade da lei, não é? Exatamente. Só a prescrição pode fazer isso. Né? Nenhum outro prazo. Não existe nenhum outro prazo que não o decadencial e o prescricional que fulmine isso, né? Essa legitimidade de ajuizar a respectiva ação, né? No caso da ação por ato de improbidade administrativa, houve alguma mudança assim específica? Por exemplo, eu recordo que na disciplina anterior tinha uma defesa, né, preliminar. Sim. O que no rito processual, o que mudou na ação especificamente? E também falar sobre a questão da congruência, do cuidado, né, do zelo com a questão do tipo que vai ser colocado na inicial. Como é que essa questão do tipo definido ali, se é possível colocar mais um tipo por fato? Entendi. E se esse tipo ele é vinculante para o magistrado ou não. Então são 3 pontos que eu estou colocando: a questão da congruência para o magistrado, julgamento, não é? A questão se é possível colocar mais de um tipo por fato, e a questão da defesa preliminar que havia no sistema anterior. Com relação ao rito, a defesa preliminar ela se extinguiu, não existe mais, né? Eu acredito que foi até bom, porque dá mais celeridade ao próprio processo judicial, né? Em suma, o que acontece agora? O Ministério Público ajuiza a ação, ou o Ministério Público, ou a pessoa jurídica lesada, ajuiza a ação por ato de improbidade administrativa. Tem-se aí, o juiz dá o prazo de 30 dias para que haja o oferecimento da defesa. Nesse prazo de 30 dias, a defesa ele pode requerer ao juiz, com a manifestação do Ministério Público, eventual acordo de não persecução civil, que deve ser firmado, e nesse caso ficaria suspenso por até 90 dias para tentar se firmar o ANPC, né? Feita a defesa, o juiz realizará um despacho saneador, dizendo, olha, o tipo é esse, a incriminação é essa, e depois intima as partes para trazer provas para iniciar a instrução ou o julgamento antecipado da lide, e aí vai até a sentença, né? Então, com relação ao rito, foi isso. Com relação ao princípio da congruência, eu acho o princípio da congruência, na realidade, é se atrelar aos fatos, né? Como a gente faz isso no direito penal. No direito penal tem a ementatio libelli e tem a mutatio libelli. E a ementatio, por exemplo, o juiz pode mudar, inclusive, a tipificação, não os fatos, porque os fatos são os mesmos, né? Então, a congruência é sobre os fatos que está lá na inicial. Mas a Lei 14.230, ela foi além,
ela trouxe uma congruência ao quadrado, né, digamos assim. Ou seja, tem que ficar atrelado aos fatos e ao tipo, né? Se o Ministério Público ajuizar uma ação simplesmente com a ofensa aos princípios da administração pública, do artigo 11, ali não pode ser mais modificado, né? Nem mesmo o juiz pode modificar, né? No espaço saneador ele vai só homologar, digamos assim, o que o Ministério Público trouxe. Então, mesmo que o juiz entenda não se tratar do artigo 11 com os mesmos fatos, ele não pode mudar a tipificação. Ou seja, algo que não é impedido de fazer no que é mais grave, que é no direito penal. Agora a gente também, quando eu falo agente, Ministério Público e todos aqueles agentes que trabalham na probidade administrativa, não poderão fazer também, né? Então, assim, no direito penal pode, tem metástase. No civil, que é a improbidade administrativa, não pode. Então o juiz está amarrado pelo tipo estabelecido na inicial. Amarrado e nós também. Exatamente. Ministério Público amarrado, todo mundo amarrado. Tem que ter uma cautela na definição do tipo, então, na capitulação, no caso. E essa é a grande dificuldade na prática, né? Os tipos, eles são muito abertos. Principalmente os tipos do caput, do 9 e do 10. Eles são extremamente abertos. Então, assim, você fechar, circunstanciar a conduta do agente na prática daquele ato. A prática na defesa da probidade administrativa, ela não é tão clara, tão simples, entre aspas, quanto o direito penal. No direito penal, A mata B, então fica muito circunstanciado, fica muito identificado o fato que você vai atuar, né? Na improbidade não, tem muitas nuances. Então, uma compra com superfaturamento, né? Essa compra foi com dispensa de licitação ou foi com licitação fraudulenta? Onde foi a fraude? A fraude foi entre aqueles que concorreram ou que concorreu e quem está na administração. Então, se você pontuar, né, tudo isso e colocar dentro de um tipo, é extremamente difícil. E eu lhe digo mais, é extremamente possível que quando estiver dentro de uma ação, o juiz entenda que o Ministério Público identificou de forma equivocada, né, por mais de todo o trabalho que você teve. E aí, né, a gente vai ter que... A gente está à mercê, na minha opinião, está à mercê da jurisprudência. Então, é a jurisprudência, mais uma vez, que vai identificar que fato A, B ou C é tipo 9, 10 ou 11 da lei de improbidade, né? Então, uma ação que foi proposta com um determinado tipo penal, se o magistrado, por exemplo, entender que se trata de outro, ainda que os fatos ali estejam bem descritos na inicial, acaba ficando necessariamente prejudicada. Prejudicada. Apenas pelo tipo equivocado. Exatamente. Já na ação por ato de improbidade administrativa, já que o juiz ele não pode mudar a tipificação quando ele entender que aquele fato não é do artigo 11, mas seria sim do artigo 10, então ele vai extinguir a ação. Entendeu? Simplesmente. E no caso específico de colocar mais de um tipo penal, um tipo na improbidade 9, 10 e 11, para o mesmo fato, como é que a lei tratou dessa questão? Pronto. Nesse aspecto, eu acho que a lei andou bem, na minha visão. Comumente, na prática, se fazia da seguinte forma. Está aqui um fato. Vamos tentar encaixar no 9. Não deu no 9, vamos tentar encaixar no 10. Mais uma vez, 9, enriquecimento ilícito, né? 10, lesão ao patrimônio público. Não deu nem no 9 nem no 10, vamos encaixar no artigo 11, que não precisa de lesão nem de enriquecimento ilícito. Mas saudade de reserva. É o saudade de reserva, né? A lei deixou muito claro que isso não pode ser feito e eu concordo com ele. O que foi que a lei disse? Olha, nós temos 3 caixas. Caixas do artigo 9, caixas do artigo 10 e caixa do artigo 11. Então, se o fato tiver lesão ao patrimônio público, ele fica dentro do 9. E dali não pode sair. Então, ou ele é caput, aliás, do 9 não, do 10, né? Então, ou ele fica como no caput do artigo 10, ou um dos incisos do artigo 10. Não pode fazer mais essa flexibilização. Até porque está mais difícil de levar para o 11, tendo em vista que aquele inciso 1 e 2, que eram bastante abertos, né? Dever de atuar de ofício e tal,
não existem mais. Então, não tem mais como você pegar e encaixar isso no 1 e no 2. Então, o fato, né, um fato determinado, ele só pode ser tipificado com um único tipo. Ou seja, digamos aí, fraude na licitação. Então, artigo 10, inciso 8. Tendo em vista que houve dessa fraude à licitação, houve lesão ao patrimônio. Então, fica aqui. Não podendo este fato também implicar em eventual artigo 11, né, ou eventual artigo 9. Ele tem que ficar restrito ao artigo 10. Então, um tipo, um fato. Um tipo, aliás, um fato. Um fato, pronto. Sobre a questão da justiça negocial, né, um acordo de não persecução civil. Como é que a lei tratou do acordo? Em que circunstâncias ele é possível? Quais os requisitos para que possa ser celebrado o acordo de não persecução civil? E já também emendando, inicialmente a lei estabeleceu a legitimidade exclusiva do Ministério Público, né? Como é que o Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão da legitimidade para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa? Isso. Quando a lei trouxe que o Ministério Público ele era exclusivo para ajuizar a ação por improbidade administrativa, eu tenho certeza que ninguém do Ministério Público gostou, né? Porque tipo assim, Ministério Público tá aqui a sua ave, só que nós cortamos as asas dela, que foi a lei que mudou. Então, joga a ave para cima e faça ela voar, entendeu? Então, assim, seria uma sobrecarga sobre o Ministério Público imensa, diante de uma dificuldade legislativa criada pela Lei 14.230. A gente talvez não ia dar a resposta que a sociedade espera da gente. Então, contrariamente a que as pessoas pensam, nós não queríamos qualquer exclusividade com relação a isso. E o Ministério Público não é mais exclusivo diante também de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em que foi suspenso, né, esse dispositivo, dizendo que o Ministério Público ele não é o exclusivo para ajuizamento da ação por improbidade administrativa. Mas também, ou seja, voltando a ser, ter legitimidade também para ajuizamento da ação, a pessoa jurídica lesada, né, aquela que teve o seu patrimônio lesado. Então, se assim o Supremo Tribunal Federal deixou claro também que a legitimidade ou a atribuição para firmar o acordo de não persecução civil também cabe ao Ministério Público e também cabe à pessoa jurídica lesada fazê-lo também, né? Com relação ao NPC, a lei traz diversos requisitos, né? Primeiro, ele traz requisitos de resultado, ou seja, para firmar o ANPC, tem que ter ou o ressarcimento do dano erário, né? Ali houve uma improbidade do artigo 10, houve uma lesão, então é necessário o ressarcimento, ou a restituição dos valores do enriquecimento ilícito caracterizado no artigo 9. Então, esse é de resultado. E outros requisitos formais que são... deixa eu ver, me ajuda aí, Paulo, que agora me fugiu aqui da cabeça. Agora, uma integração assim, esse ANPC, ele tem que ser firmado apenas no âmbito do processo ou pode ser pré-processual? Pode ser pré-processual, extrajudicial ou judicial, né? E a homologação, é necessário submeter a homologação judicial ou tem que submeter a homologação do Conselho? Pronto, a homologação é um desses requisitos, né? Que eu aqui acabei esquecendo, gente, que a lei... Então, só para deixar claro aqui os requisitos. Oitiva do ente lesado. Mesmo que então o Ministério Público vai fazer um acordo sobre uma questão do município. Então o município tem que ser ouvido. Sim, tem que ser ouvido. Pelo menos dada a oportunidade. Certo. Não é que a sua oitiva seja imprescindível. Por exemplo, se você notificar o município ciente, não se manifestou, mesmo assim o Ministério Público pode fazer o acordo de não persecução civil, né? Então, a oitiva da pessoa jurídica e homologação judicial e pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então tem uma dupla. Na prática, o que isso pode acontecer? Veja, se o Ministério Público for firmar um acordo de não persecução civil no inquérito civil público,
né, ele conseguir essa proeza, digamos assim, ele tem que submeter a um duplo grau, digamos assim, de homologação. Ele tem que encaminhar para o judiciário para ser homologado e tem que encaminhar para o Conselho Superior do Ministério Público para ser homologado. A pergunta é, e se um desses não for homologado? E se o Conselho Superior, por exemplo, homologar e o Judiciário não? E se for o contrário? Entendeu? Então, veja, a eficácia do próprio acordo, ele fica adstrito à homologação tanto do Judiciário quanto do Conselho Superior. Mas, se você ajuizar a ação e requerer na petição inicial que quer fazer o acordo de não persecução civil, você tira uma etapa, que é do Conselho Superior do Ministério Público, que faz já a homologação judicial, né? Então, a lei, na prática, acabou levando os promotores de justiça, o Ministério Público, a realizar o ajuizamento da ação e firmar o ANPC lá dentro, e não no extrajudicial, né? Mais prático também. Acaba né? sendo mais prático. E essa questão da justiça negocial e improbidade, como é que você vê, assim, positivamente? Acha interessante a ideia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até acho, vou aqui fazer não é fazer uma crítica, mas uma sugestão ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que já passou da hora do Conselho Nacional regulamentar o ANPC, assim como faz com relação ao termo de ajustamento de conduta, né? O que a lei traz, a Lei 14.230, são riscos, né? Diga assim, são rabiscos sobre o ANPC. Ele não entra em detalhes de como devem ser feitos os procedimentos, né? Como assim está bem detalhada a resolução 179, que é do termo de ajustamento de conduta. Então, se o Conselho Nacional criar um novo capítulo na 179, tratando sobre o acordo de não persecução civil, dizendo como é que se dá todo o trâmite, o procedimento e etc., deixando mais claro isso, teria mais uma unidade de atuação do Ministério Público, entendeu? Certo. Só para fazer um registro, que a ação que suspendeu o dispositivo que tratava da legitimação exclusiva do Supremo é a ação direta de inconstitucionalidade 7042 e 7043, que foram propostas pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, a ANAP, e pela ANAF, que é dos Advogados Públicos Federais. Exatamente. Sobre o ANPC, tem uma resolução aqui interno do Ministério Público do Piauí? Tem, essa aqui eu conheço bem. Essa aqui foi aqui redigida a várias mãos, mas perdi várias noites para fazer. Quando eu estive aqui na frente do CACOP, né, a gente minutou, encaminhou para o Colégio de Procuradores e com algumas mudanças essenciais que o nosso colégio fez, aprovou a resolução, que é a resolução 04, em 2020, que regulamenta o acordo de não persecução civil. Muito provavelmente, porque esta resolução, ela veio com advento, ela veio antes da 14.230, né? Então já tem algumas coisas na resolução que choca com o que a 14.230 trouxe. Então, muito provavelmente já está necessitando de uma reformulação com relação a isso aqui, mas, no geral, ainda é absolutamente aplicável. Então, o que o Ministério Público do Piauí fez é o que a gente sugere que o Conselho Nacional faça, porque, veja, Paulo, antes da Lei 14.230, a questão era ainda pior, porque cada Ministério Público regulamentou a sua forma de fazer o ANPC. Então, você via, por exemplo, alguns Ministérios Públicos exigiam que houvesse a confissão, outros já não exigiam. Então, ficou assim um negócio bem solto, né? E continua um pouco solto porque a nova lei ele não entra em meandros, não entra em detalhes do procedimento do ANPC. Então, por exemplo, talvez tenha colega que entenda que exigir a confissão vai contra a não autoincriminação. Exatamente. É um risco que existe de ter um promotor que entenda de uma forma e outro que divide. Isso. Né? Isso. Então, assim, e o Conselho Nacional está para trazer a unidade na atuação do Ministério Público, né? Entendi. Eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta, pela eficácia que é o nosso Conselho Nacional, ele deve estar já se debruçando sobre isso, porque há uma necessidade urgente de regulamentação do ANPC. Um tema que é extremamente delicado atualmente é a questão da taxatividade, né? Por exemplo, o 11, o 1 e o 2 nos incisos foram revogados pela nova lei.
houve abolício, não houve? Como é que tem sido o tratamento pretoriano sobre esse tema? O artigo 11 foi dos 3, no aspecto da materialidade da improbidade administrativa, né? Ou seja, 9, 10 e 11, foi o que realmente sofreu o maior impacto, né, de mudanças, não é isso? Veja, o artigo 11, antigamente, poderia caracterizar a improbidade no artigo 11, ou seja, ofensa aos princípios da administração pública, qualquer conduta que pudesse ser ali encaixada, digamos assim, no caput ou nos incisos do artigo 11. A Lei 14.230 acabou com isso, disse, olha, no caput não mais. Só vai ser ofensa aos princípios da administração se tiver expressamente previsto em um dos incisos aqui embaixo. E aí a lei tirou os incisos mais abertos, que era o inciso 1 e 2, e fechou mais o que já existiam, dificultando ainda mais a caracterização do ato de improbidade pelo artigo 11. Né, pelo artigo 11. Então você tocou no assunto também bem polêmico na prática, né? Com a retirada do inciso 1 e 2, né? Como fica, por exemplo, as ações judiciais que estão em curso. Às vezes botava no caput mesmo, né? Violação ou no caput, ou no caput, exatamente, que não pode mais, né? Como é que fica as ações judiciais em curso, tendo em vista que o fato ocorreu antes do advento da 14.230? Bem, até hoje, digamos assim, Paulo, até hoje havia um entendimento, né, já um pouco mais sedimentado, de que se trata de um abolício, ou seja, era um ilícito, não é mais, e por se tratar de abolício, embora de natureza civil ou improbidade administrativa, mas deve obedecer a princípios do procedimento administrativo sancionador, não é isso? Então retroagiria para beneficiar os réus. E foi nessa linha que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1199, assim interpretou com relação à ausência da culpa. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, a ausência da culpa pela 14.230 é mais benéfica. E por essa razão deve retroagir para beneficiar aqueles que são réus de uma ação que esteja em curso, né? Ou seja, com fato anterior ao próprio advento da lei. Então era isso que estava se entendendo, inclusive eu estava praticando dessa forma. Acontece que hoje o Superior Tribunal de Justiça realizou... Hoje, 5 de maio. Hoje, 5 de maio. De 2023. Exatamente hoje, eu vi pela manhã um acórdão do Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, olha, a questão da retroatividade ou não das mudanças do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa não foi retratado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou exclusivamente sobre culpa e não sobre o artigo 11. Então, não retroage. Ou seja, aqueles que são réus com ação em curso devido a um fato ocorrido antes da lei e exclusivamente no artigo 11, as ações não serão mais extintas, né? Elas deverão ter sua continuidade e deverão ser condenados como se estivesse vigente hoje. Então, assim, é um jogo de mudanças muito abruptas, né, para a gente, tanto de mudança legislativa e depois da legislativa vem essas ondas aí, idas e vindas de mudanças de jurisprudência também. Gera uma insegurança muito grande porque no dia 17 de abril, recente, portanto, tem um recurso especial 19.12.569 de relatoria do ministro Humberto Martins do STJ e ele aplica a taxatividade. Pois né? E aí agora já houve uma mudança assim em sentido completamente oposto, né? Exatamente. Então gera uma insegurança muito grande. Doutor Sinobili, na questão dos prazos prescricionais no curso da ação, me parece que foi estabelecida uma prescrição intercorrente. Isso. A novidade com relação à prescrição da Lei 14.230 é praticamente tudo, né? Tudo é novo. Né? Existem agora duas prescrições, a prescrição geral e a prescrição intercorrente. A prescrição geral mudou quanto à sua forma de contabilizar, de interromper
e também quanto ao prazo em si. Ou seja, é de 8 anos a contar do fato, né? A intercorrente é como a gente já exerce no direito penal. Por exemplo, na intercorrente da improbidade administrativa, começa a correr do fato, mas o prazo prescricional é interrompido com a instauração do inquérito civil público. E depois com a sentença condenatória, e depois com o acórdão, com a confirmação da sentença condenatória e por aí vai. A diferença é que entre essas razões interruptivas da prescrição, digamos assim, ela não pode ser superior a 4 anos. Por isso que se chama prescrição intercorrente. Ou seja, o que atingir primeiro, seja a de 8 anos, ou seja a de 4 entre os marcos interruptivos, será dada a prescrição. Foi uma mudança bem importante, né? A questão das instâncias, né? A penal, o efeito de, por exemplo, uma decisão num juízo criminal, numa ação de improbidade administrativa. A lei tratou de comunicabilidade, por exemplo, uma pessoa foi sancionada num processo administrativo, a ressarcir o erário, esse ressarcimento ele se aproveita no processo na ação de improbidade. Como é que ficou essa questão da nova lei? Sem dúvida, e na minha opinião acertou a lei, porque veja, as sanções da lei de improbidade administrativa, elas têm natureza civil, têm natureza administrativa e também política, né? Por essa razão, não havia nenhum sentido, por exemplo, de um determinado cidadão ser condenado à improbidade administrativa com perda de função de cargo, digamos assim, e no procedimento administrativo disciplinar ter a mesma pena. Então não havia nenhum sentido. Então, lógico que a aplicação da pena, se ela for administrativa, a natureza administrativa, na improbidade administrativa, ela deve ser considerada, sim, na respectiva seara, que é a seara administrativa, por exemplo, dentro de um procedimento administrativo disciplinar. E a questão da compensação, ela é ainda mais, digamos assim, mais evidente quando se trata de compensação do ressarcimento do dano erário, né? A pena de ressarcimento do dano erário, ela deve ser, uma vez condenado na seara da improbidade administrativa, ela deve ser considerada nas outras instâncias também, seja penal ou administrativa. Ou seja, digamos que foi condenado a 100, administrativo foi condenado a 150, então vai ser devido o pagamento na administrativa pelos 50 e não mais pelos 150. Entendi. Do modo bem claro, seria dessa forma. O parágrafo 4º do artigo 21, ele fala assim: a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386. E mais, aliás, é o parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. É o 14? É o 21, parágrafo 3º, da inexistência da conduta ou negativa de autoria. Isso. Então ele fala diretamente dessa questão da comunicabilidade dos efeitos, né? Que é uma inovação importante, né, da nova lei, né? E o Supremo Tribunal Federal deixou, né? Deixou, tá aí, tá valendo, sem dúvidas. Ele vai acabar implicando em outra seara também. Doutor Sinobrina, já está próximo aqui do fim, o tempo já está correndo. Vou fazer algumas perguntas. Se pudesse fazer um bate-bola assim bem rápido para algumas questões. É possível parcelamento do ressarcimento erário? O gestor foi condenado a ressarcir, mas disse que não tem como pagar de uma vez. É possível? Sim, é possível. E até 48 vezes. Desde que o juiz devidamente justifique, né, pela incapacidade econômica e financeira do acusado, né? A lei permite bloqueio direto das contas bancárias e se existe alguma preferência, bloqueio de outras, indisponibilidade de outros bens, preferencialmente, ou é possível prioritariamente bloquear contas bancárias? Não, prioritariamente nem pode fazer direto. Tem uma lista de outras coisas antes de você tentar o bloqueio do dinheiro, digamos assim. A questão, cabe até um outro podcast com relação a isso também, quem é que tem que provar
que não encontrou esses bens, né? De que forma comprovar? Muito provavelmente será o Ministério Público que tem que demonstrar isso. Sim. Aí seria a menor onerosidade, talvez. Menor, né? Onerosidade. Eu percebo que a lei se preocupa muito com a manutenção das pessoas jurídicas, né? E tem alguns dispositivos que falam, né? Sempre ter cuidado para não extinguir uma empresa, por exemplo, que esteja funcionando, né? Parece que tem uma preocupação. Tem vários dispositivos que tratam sobre isso para a manutenção do caráter social da empresa, né? Mas aí deve ser visto por cada realidade. Por exemplo, a condenação de uma empresa, condenação pela não contratação, pela proibição de contratar, né? A regra é que essa proibição de contratar seja somente com aquele ente que ele contratou e teve a fraude, né? Com relação aos outros, não. Então, digamos, se foi com o município de Valência do Piauí, ele fica proibido de contratar só com o município de Valência do Piauí. Mas se for ali para Pecos, já pode. Entendeu? Então, em regra é isso. Mas, de forma justificada, o juiz ele pode estender isso para outros entes também. Eu percebo que em vários dispositivos há uma preocupação. Alguns magistrados pegavam aqueles dispositivos do artigo 12 e lá tinha suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar, multa civil, e entendiam que tinham que aplicar todas as sanções. Havia pelo menos uma discussão sobre isso. A lei parece que permite alternativamente aplicar de acordo com a gravidade. Né? Isso, exatamente. Assim como é para a configuração do ato de improbidade, ou seja, em caixas, a dosimetria também ficou em caixas, né? Dosimetria do 9, que é diferente do 10, diferente do 11. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma dosimetria de um tipo do 10, ele tem que utilizar a questão da gravidade, ou seja, majorar a pena dentro daquelas referentes ao artigo 10, ou seja, do artigo 12, inciso 2, que são as sanções referentes ao artigo 10. Então, ele tem que modelar a dosimetria da pena dentro daquelas possibilidades ali do 12, inciso 2. Então, esse juízo de proporcionalidade pode ser feito de forma alternativa, então. Não necessariamente ele tem que aplicar suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar, multa civil. Ele pode aplicar, por exemplo, em tese, ele pode aplicar só a multa civil no determinado caso. Sim, pode aplicar somente uma ou algumas, ou certo. Todas até. Ou então ele pode fazer, o juiz ele pode fazer essa majoração tanto com relação ao número de penas, como também da gradação dentro da própria pena. Por exemplo, do artigo 11, salvo engano, uma das condenações é 25 vezes o salário, né? Então, ele pode aplicar só a questão de 25 vezes o salário e não aplicar 25, mas aplicar 20, 10, 15. Então, ele vai fazer duas formas de gradação. Esse juízo de proporcionalidade. Para terminar, como é que ficou o nepotismo, né, na nova disciplina? Olha, ficou balai de gato, né? Mas o que é que ficou? Bem, continua sendo improbidade administrativa a questão do nepotismo. Continua sendo e está previsto, salvo engano, me ajuda aqui, Paulo, qual é o inciso aí do artigo 11? Vamos procurar aqui rapidinho. Artigo 11, parágrafo 5º. Não, é o 11... Sim, o título, né? O título. É o 11. É artigo 11, inciso 11, está lá dizendo que nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade até o terceiro grau é improbidade administrativa. Esse inciso foi copiado praticamente da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, né? Então, continua sendo, sim, improbidade administrativa. Agora, tem várias ressalvas, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem a ressalva de que, se a nomeação for para cargo de cunho político, não caracteriza nepotismo. E como não caracteriza nepotismo, também não vai configurar improbidade administrativa, né? E tem também a ressalva do parágrafo 5º, né? Do parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores dos mandatos eletivos. Então, assim, você fica sem entender quando lê. A primeiro momento, você fica difícil de compreender o que seria a mera nomeação. Ou existe a nomeação, ou não existe a nomeação. Não tem mera. Não tem uma mera ou alta nomeação. Não tem gradação. Ou nomeia ou não, né? Então, alguns autores, como o Marçal Justen, que é um excelente livro, professor conceituadíssimo aí na parte de licitações, ele traz a reforma da lei de improbidade administrativa, comparada e comentada. Excelente livro. Ele diz o seguinte: olha,
A única forma de compreender esse parágrafo 5º é que, quando ele fala de mera nomeação, ele está querendo se referir a esta ressalva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando se tratar de mera nomeação para cargo de agente político, não seria improbidade administrativa. Então, esse é o entendimento dele. E ele diz o seguinte: e quando fala em indicação, porque o ato de indicar, somente indicar, ele não configura um ato administrativo, digamos assim, com vinculativo, né, erga omnes e etc. Então a indicação por si só já não caracteriza mesmo improbidade administrativa. O que caracteriza é a nomeação. Então é o que ele entende e eu achei bem razoável esse entendimento dele. Certo. Doutor Sinobilino, o tempo já está avançado, a gente vai encerrar o podcast por aqui, e passa a palavra aí para suas considerações finais, até para divulgar também a rede social, para que os colegas possam acompanhar mais o seu trabalho e as suas publicações, que eu sei que são muito associadas à questão do direito e até da proteção do patrimônio público. Isso, amigo. Eu que agradeço novamente aí o convite, um prazerzaço, duplo, tanto pela instituição, tanto por quem é você, meu caro amigo, e que eu considero bastante como profissional. Então é um grande prazer. E, exatamente, agora eu estou nessa aventura aí de, digamos assim, fincar a bandeira do Ministério Público nas redes sociais também. Então nós temos sim o Instagram, @sinobilino_pinheiro, onde eu trago, Paulo, muitas dicas práticas da atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público, na defesa da probidade administrativa, né? Então, quem quiser me seguir, estamos lá pra gente. Se a gente não conseguir resolver, a entender, pelo menos complicar, nós vamos complicar. É Sinobilino Pinheiro, né? É @Sinobilino Pinheiro. Pois, muito obrigado. Esse foi o Sintonia com o Ministério Público, com o MP. Agradecemos a participação do promotor Sinobilino Pinheiro. Nosso podcast vai disponível na página da rádio do MPPI, no site do Ministério Público, na aba podcast. Até o próximo programa.